Graças a Deus, meus irmãos, boa noite. Obrigado, presbítero Petrônio, pela condução do nosso culto até esse momento. Antes de nós abrirmos a palavra de Deus, meus irmãos, eu quero apresentar oficialmente aos irmãos. Sei que alguns já na sexta-feira já viram, já tomaram em suas mãos, mas nós estamos com o nosso 4º volume do nosso devocional 365 dias com Deus. Até o meu conhecimento, é o único devocional expositivo que nós temos disponível em língua portuguesa. E quero incentivar os irmãos não apenas a levar o seu exemplar para casa, que é inclusive, de preferência, de uso pessoal. É um momento meu, o seu, com Deus. Eu sei que nós temos aquele momento do culto doméstico ou do momento do casal, mas a ideia é de um tempo primeiramente individual com Deus. Se você está nos assistindo depois e não é de nossa cidade, ele está disponível também no site da editora Peregrino. Você pode pedi-lo também online. Meus amados, nós vamos hoje para a nossa 56ª mensagem. Isaías tem sido um livro que, apesar de longo, extremamente coeso para quem tem prestado atenção do começo até o final. A razão é simples. Além de ter um só escritor, o profeta Isaías, por mais que isso seja alvo de ataque dos liberais e descrentes da inspiração da palavra de Deus, ele tem só este escritor. Possui, é claro, a mente do único autor, que é o nosso Deus. Então, durante essa caminhada, meus irmãos, já de 17 meses, nós temos verificado essa mensagem central que Isaías desejou nos trazer da parte de Deus. Vamos lá? Essa mensagem que temos repetido já há tantos meses. O Senhor removerá a iniquidade, trazendo a promessa por meio do reino e da pessoa do Messias. E naquelas jesuicidências que nós estamos acostumados, este assunto tem se repetido em nossa EBD. Especialmente agora que estamos em escatologia, especialmente agora que estamos no dia, ou no capítulo, melhor dizendo, que fala do dia da volta de Jesus. Aonde, como eu mencionei várias vezes hoje de manhã, todo o mal será extirpado do planeta Terra e o Senhor iniciará o seu reino, coisa que nós vamos falar aqui também hoje. Mas, uma vez que a gente de novo teve uma breve paradinha na semana passada, vamos relembrar aqui onde nós estamos caminhando em Isaías. Nós sabemos, é claro, que ele possui duas divisões grandes, né? Que são do capítulo 1 ao 39 e do capítulo 40 ao 66. Está no próximo slide aí, para a gente poder acompanhar. Essa é o básico que todo mundo que estuda Isaías muito bem sabe. Nessa divisão, meus irmãos, segunda, que nós estamos de 40 a 66, nós já passamos pela primeira sessão, 40 a 48. O foco principal são profecias de libertação do cativeiro babilônico, que é futuro, e também vislumbres de uma libertação futura e definitiva por ocasião da restauração final de Israel por meio do seu remanescente fiel. De novo, assunto da nossa EBD. Em seguida, começamos a segunda sessão, capítulo 49 ao 57, e vimos o Messias sendo rejeitado, porém, depois ele mesmo iria se levantar e promover a restauração de todas as coisas. E aí, finalmente, nós fomos para a última sessão, capítulo 58 até o 66, o final do livro. Como está ali, estamos nele, uma ampulheta, ainda passando por ele. O Senhor, então, irmãos, vai fechar o livro de Isaías, prometendo que a salvação profetizada será muito maior apenas do que a libertação de um império humano, da Babilônia. O Senhor libertará definitivamente o seu povo e fará isso quando, por meio do Messias, ele remover a iniquidade de Israel e restaurar sua glória por ocasião da chegada do reino messiânico. Em meio a isso, ainda encontraremos diversas advertências ao povo dos dias de Isaías para que eles não desprezassem os avisos do Senhor quanto aos seus pecados, antes, pelo contrário, se arrependessem. E nós temos visto, meus irmãos, passado como isso serve muito bem para nós e para os nossos dias também. Ainda falando dessa última parte, vamos ver aqui o nosso roteiro das últimas divisões. Está ali naquelas letras mais miúdas. Primeiro,
A restauração virá pela iniciativa de Deus em remover os repetidos pecados de Israel. Capítulo 58 ao 60, exatamente onde nós estamos. Depois, número 2, a restauração virá pelo Messias, que trará salvação e justiça. Capítulo 61 até parte do 63. Número 3, a oração pela intervenção do Senhor e a resposta da parte do Senhor, final do capítulo 63 e o 64. A resposta do Senhor culminará na separação da nação ímpia e do remanescente fiel, que é a conclusão do livro, capítulos 65 e 66. Como os irmãos podem ver no nosso roteiro, no nosso plano, o nosso texto de hoje, o contexto do texto de hoje vai até o capítulo 60. Hoje estamos no capítulo 59, mas nesses 3 capítulos, o Senhor mostra que a salvação virá unicamente porque o Senhor irá remover a iniquidade e a hipocrisia que persistiu no meio do seu povo durante tantos séculos, para que finalmente eles recebessem a esperada salvação. E hoje, irmãos, como eu disse, o capítulo 59, vemos o Senhor advertindo o seu povo quanto aos constantes pecados de hipocrisia, falsidade, violência de Israel e como eles bloqueiam a intervenção divina em seu favor. Porém, diante da incapacidade de Israel, da incapacidade, na verdade, do Reino do Sul, Judá e Jerusalém, de lidar com esses pecados recorrentes, o nosso Deus, Yahweh, em sua graça, diz que providenciará um Redentor para trazer a possibilidade de purificar a iniquidade que tanto assola o povo. A mão do homem não consegue, a mão de Deus irá conseguir. A nossa grande ideia de hoje nos ensina o seguinte, portanto, somente por iniciativa redentora de Deus somos livres do pecado que a todos afeta. Somente por iniciativa redentora de Deus somos livres do pecado que a todos afeta. Israel, meus irmãos, possuía, como eu já falei na mensagem anterior, diversos problemas crônicos. Entra ano, sai ano, entra século, sai século, e eles não se resolviam. Então o Senhor irá resolver um a um, visando eventualmente no final da história levantar esse remanescente fiel, que aí sim seguirá o Messias. De fato, o Senhor, irmãos, ainda hoje continua tratando isso com o seu povo. Israel, como nação hoje, vive longe do Senhor. No máximo tem se apegado a superstições e tradições históricas por causa de um nacionalismo e até por autopreservação. Diante do cenário que ele tem de tanta gente no mundo e tantas nações e tantas ideias contra ele, ele tem se apegado à sua raiz, mas sem um coração realmente voltado para o Senhor. No capítulo 58, na mensagem anterior, o problema crônico tratado era a hipocrisia. Agora, no 59, o Senhor irá apontar as consequências desses pecados crônicos, desses pecados reincidentes, repetitivos no povo de Deus. Em resumo, eles perdiam acesso ao Senhor, eles perdiam acesso às bênçãos pactuais, às bênçãos da aliança, e tudo isso que o Senhor havia prometido em meio às suas alianças, Israel não experimentava. Mas há esperança na restauração iniciada pelo próprio Senhor por meio do seu ungido, em outras palavras, por meio do seu Messias, que nós bem sabemos que é o Senhor Jesus. Pois, por causa da depravação da nação, qualquer esperança de salvação e prosperidade não tinha como subsistir, somente senão pela iniciativa do próprio Deus. Nós vamos ver esse cenário, irmãos, na vida de Israel e no cenário das alianças do Antigo Testamento. Depois vamos fazer a transposição para a nossa experiência cristã, nossa experiência hoje com o Senhor. Nós não estamos para com o nosso Deus no mesmo pé de igualdade que Israel estava. Nós não somos uma nação. A igreja, diferente de Israel, ou você é a igreja ou você não é. No Antigo Testamento você poderia estar na nação de Israel, mas ainda assim não experimentar as bênçãos daquelas alianças, porque andava em desobediência. Vamos para a sua Bíblia? Isaías capítulo 59. São 21 versículos. Quero contar com o coral bonito dos irmãos me acompanhando nessa leitura do versículo 1 até o versículo 21. Diz assim a palavra do Senhor: Vejam, o braço do Senhor não está tão encolhido que não possa salvar, e seu ouvido tão surdo que não possa ouvir.
mas as suas maldades separam vocês do seu Deus, e os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Pois as suas mãos estão manchadas de sangue, e seus dedos de culpa. Os seus lábios falam mentiras, e a sua língua murmura palavras ímpias. Ninguém pleiteia sua causa com justiça, ninguém faz defesa com integridade. Apoiam-se argumentos vazios e falam mentiras. Concebem maldade e geram iniquidade. Chocam ovos de cobra e tecem teias de aranha. Quem comer seus ovos morre, e de um ovo esmagado sai uma víbora. Suas teias não servem de roupa, eles não conseguem cobrir-se com o que fazem. Suas obras são más, e atos de violência estão em suas mãos. Seus pés correm para o mal, ágeis em derramar sangue inocente. Seus pensamentos são maus, ruína e destruição marcam os seus caminhos. Não conhece o caminho da paz, não há justiça em suas veredas. Eles as transformaram em caminhos tortuosos. Quem andar por eles não conhecerá a paz. Por isso a justiça está longe de nós, e a retidão não nos alcança. Procuramos, mas tudo são trevas. Buscamos claridade, mas andamos em sombras densas. Como cego, caminhamos apalpando o muro. Tateamos como quem não tem olhos. Ao meio-dia, tropeçamos como se fosse noite. Entre os fortes, somos como os mortos. Todos nós urramos como ursos, gememos como pombas. Procuramos justiça e nada. Procuramos livramento, mas está longe. Sim, pois são muitas as nossas transgressões diante de ti, e os nossos pecados testemunham contra nós. As nossas transgressões estão sempre conosco, e reconhecemos as nossas iniquidades. Desculpa, irmãos, eu engasguei. Rebelar-nos contra o Senhor e traí-lo, deixar de seguir o nosso Deus, fomentar a opressão e a revolta, proferir as mentiras que os nossos corações conceberam. Assim a justiça retrocede, e a retidão fica à distância, pois a verdade caiu na praça e a honestidade não consegue entrar. Não se acha a verdade em parte alguma, e quem evita o mal é vítima de saque. Olhou o Senhor e indignou-se com a falta de justiça. Ele viu que não havia ninguém, admirou-se porque ninguém intercedeu. Então o seu braço lhe trouxe livramento, e a sua justiça deu-lhe apoio. Usou a justiça como couraça, pôs na cabeça o capacete da salvação, vestiu-se de vingança e envolveu-se no zelo como numa capa. Conforme o que fizeram, lhes retribuirá. Aos seus inimigos, ira. Aos seus adversários, o que merecem. Às ilhas, a devida retribuição. Desde o poente, os homens temerão o nome do Senhor, e desde o nascente, a sua glória. Pois ele virá como uma inundação impelida pelo sopro do Senhor. O Redentor virá a Sião, aos que em Jacó se arrependerem dos seus pecados, declara o Senhor. Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor. O meu espírito que está em você e as minhas palavras que pus em sua boca não se afastarão dela, nem da boca dos seus filhos e dos descendentes deles, desde agora e para sempre, diz o Senhor. Iniciando nosso texto, meus irmãos, nos versos 1 ao 8, nós temos o Senhor apresentando a realidade de que, diferente do que eles percebem, como ele é acessível aos homens. E a razão porque, do nada, parece que ele se torna inacessível a nós. Na primeira parte que eu acabei de mencionar, nós vamos aprender o seguinte, em primeiro lugar. A nossa pecaminosidade detém a mão abençoadora do Senhor. A nossa pecaminosidade detém a mão abençoadora do Senhor. A primeira coisa que precisamos ter em mente, irmãos, na nossa mensagem de hoje, precisamos lembrar, é uma verdade inquestionável. O Senhor deseja e o Senhor nos ouve. Ele deseja nos ouvir e, de fato, Ele nos ouve. Seu braço está sempre estendido para salvar, o seu ouvido está sempre aberto para nos ouvir. Essa é a realidade do relacionamento do Senhor conosco. Mesmo no Antigo Testamento nós temos evidências como, por exemplo, quando Agar chorava no deserto, tendo sido enviada embora pela sua senhora, por Sara, Deus ouviu o choro
da criança e de Agar também, e socorreu. Ele é o Deus que atende, ele é o Deus que ouve. Isso é pacífico. Israel já havia reclamado, inclusive, a próprio Isaías, quanto a, entre aspas, surdez de Deus. Em outros capítulos ele fez isso, por exemplo, no capítulo 40, versículo 27, só lembrando que nós já lemos, nós vimos o seguinte: o Senhor não se interessa pela minha situação, o meu Deus não considera a minha causa. Diante disso, Isaías não deixou barato, ele respondeu: será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto, sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Aquele que nos fortalece, aquele que nos sustenta, ele jamais se cansa. Aquele que nos deu audição, jamais fica surdo. Em suma, meus irmãos, o problema não é Deus. A coisa não está funcionando e a culpa não está do lado de Deus. O problema é exposto a partir do verso 2. As maldades do povo, isto é, as expressões externas, práticas, vivenciais, diárias da sua pecaminosidade, criavam uma barreira para o agir e para o ouvir de Deus. Por causa do que eles faziam dessas expressões de pecaminosidade, o Senhor é retratado como alguém que vira o rosto para não ver o pecado. Por causa disso, então, ele não os ouve, porque havia problema do lado dos homens e não do lado de Deus. Expressões de pecado, meus irmãos, que inclusive já foram expostas por Isaías em outros textos, inclusive no capítulo anterior. Mas, caso ele não lembrasse, o Senhor não deixa barato. Dos versos 3 a 8, como já fez outras vezes, ele começa a descrever quais são essas maldades. Porque muitas vezes, meus irmãos, o povo ouvia as advertências do Senhor e fazia de sonso. Quero lembrar, por exemplo, Malaquias. Senhor, em que te roubamos? Lembra? E Deus responde: vocês me roubam nos dízimos, nas ofertas. E Deus responde. A cada dada de, vamos chamar assim, como diz aqui no norte, de João sem braço do povo, Deus falava assim: então deixa eu lhe dizer o que vocês estão fazendo. É o que ele faz aqui. Ele começa a descrever essas maldades. Por exemplo, irmãos, eles eram assassinos. Está no seu texto. Mãos sujas de sangue. Não é porque estavam fazendo churrasco. Não é porque estavam cortando a picanha. Eles eram assassinos. Eles eram mentirosos. Eles eram blasfemos. Isso só no verso 3. E Deus continua: eles eram desonestos em suas causas e disputas, mentindo para ganhar aquilo que estava em questão. Verso 4. Sua maldade é ilustrada como quem choca ovos de cobra e tecem teias de aranha. Morte vinha deles e eles não serviam para absolutamente nada, para abençoar ou cuidar ou zelar pela vida de alguém. Nem para se vestir, nem para coisa alguma. Suas vestes de teia não escondiam quem eles eram. Já pensou? Fazer uma roupa de teia de aranha? A figura aqui, meus irmãos, é que eles tentavam viver uma aparência. Mas com aquilo que eles se vestiam para se esconder, nada podiam, de fato, esconder. O Senhor podia ver, através dessa capa, a verdadeira natureza do coração deles. Para o mal, diz o verso 7 já, eles eram ligeiros em agir. Isso estava de acordo com seus pensamentos. O resultado disso, meus irmãos, diz o texto, é uma trilha de ruína e de destruição. Vamos voltar no capítulo anterior? Lembra? Esse era o dia a dia, mas sábado estavam no templo. Sábado estavam com seu sacrifício. Nas festas, das comemorações estabelecidas pela lei mosaica, estavam lá. Então você pode imaginar, meus irmãos, se a gente for passar para os nossos dias, juntando o quadro dos 2 capítulos, domingo, né? Roupa de ver Deus. Hoje eu estou, domingo passado estava lá. Né? Tudo bonito. Na segunda-feira, maltratava o funcionário, batia na mulher, era insubmisso ao marido. E assim vai. Como eu disse semana passada, ou mensagem passada, por dentro, por fora, bela viola. Por dentro, pão bolorento. E é incrível, meus irmãos, como que nós, seres humanos, temos a capacidade de achar que Deus não vê quem nós realmente somos.
Todo pregador, meus irmãos, deve chegar ao púlpito se sentindo indigno de abrir a santa palavra do Senhor. Todo que ministra o louvor deve sentir da mesma maneira. Quando você evangeliza, você tem que entender o privilégio que é Deus comunicar as boas novas de salvação a alguém através de alguém como eu e você. Quando eu preparava a nossa EBD de hoje de manhã, no capítulo 19, meus irmãos, eu compartilho com alguns colegas que eu não conseguia ler 2 versículos sem meus olhos se encherem de lágrimas. Quando você lê que o Senhor vai abrir os céus e virá para estabelecer o seu reino, e eu, filho de Dona Eunice, seu Xavier, vou estar do lado dele, quem sou eu? Quem é você? Quando nós entendemos, meus irmãos, quem nós realmente somos, é que nós podemos de verdade compreender quem Deus de fato é. A distância é tão absurda que é impressionante que Ele sequer possa nos considerar estar em sua presença. Mas sabe qual é o nosso problema, meus irmãos? Sabe qual talvez era o problema do povo em Jerusalém? Nós nos comparamos com os padrões errados de moralidade, ética, o que é certo e errado. Porque se, por exemplo, eu perguntar para você o quanto você se considera bom ou ruim perto de um Hitler da história, aí você vai dizer assim, não, eu não sou perfeito. A gente sempre tem essa palavrinha de, né? Ninguém é perfeito. Eu não sou perfeito, mas também com Hitler, não, ele está assim, tipo, lá no Chuí. Eu estou aqui no Monte Caburaí, ele está lá no Chuí. Nessa distância toda, que eu não tenho a mínima ideia quanto deve ser uns 5 mil, 6 mil quilômetros, sei lá. Por aí. E você se sente muito bem. Porque você não está no Chuí. Você botou Hitler lá e você está no alto do Caburaí. Meu amigo, Jesus está 1 milhão de galáxias naquela direção para longe de mim e de você. Nós estamos nos comparando com a justiça errada. E o povo daquela época fazia a mesma coisa. Pelo menos, nessa lista que Deus está dando aqui, pelo menos assassino eu não sou. Eu estou caindo aqui nos 3 ou 4, mas eu nunca matei ninguém. E Deus está dizendo, não muda nada. Vocês estão deixando uma trilha de ruína e destruição. O que mais se podia esperar, meus irmãos? Eles então desconhecem paz, justiça e tornaram a vida difícil, tortuosa, inclusive para com aqueles com quem eles convivem e inclusive com aqueles que não tinham a mesma maldade que eles tinham. Por isso, retornando ao verso 1, não experimentavam as bênçãos do Senhor. Como deve ter sido, meus irmãos, frustrante para o profeta Isaías. Pregar durante décadas, durante o reinado de pelo menos 4 reis de Judá e ver o povo na mesma situação. Por que a gente sabe disso? No capítulo 1, Isaías escreveu lá no começo, primeiro capítulo, lavem-se, limpem-se, removam suas más obras para longe da minha vista, parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, acabem com a opressão. Lutem pelos direitos do órfão, defendam a causa da viúva. Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como a púrpura, como a lã se tornarão. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. E nada disso adiantou, irmãos. 58 capítulos depois, e décadas depois, nós estamos no mesmo lugar, na mesma situação. Agora o Senhor explica como o pecado, então, consegue fazer o que parece inimaginável. Ele detém para a mão abençoadora do nosso Deus. É interessante isso. Nosso Deus é todo poderoso. O Salmo diz, onde está o seu Deus? Meu Deus está nos céus e faz tudo conforme lhe agrada, conforme lhe apraz. Mas o nosso Deus, meus irmãos, decidiu que lhe apraz não nos abençoar, não abençoar o seu povo, quando o seu povo deixava a pecaminosidade ser uma barreira entre ele e o seu Deus. Portanto, a nossa pecaminosidade detém a mão abençoadora do Senhor. Na sequência do nosso texto, o Senhor vai descrever o alto preço pago quando os homens escolhem o pecado em lugar da santidade, a rebeldia em lugar da obediência. Escolhem algo que para a mão abençoadora de Deus. Não apenas eles perdiam as bênçãos
pactuais prometidas pelo Senhor e suas alianças. O vácuo, irmãos, não existe aqui. Se não estão as bênçãos, alguma coisa vai ocupar o seu espaço. E o espaço deixado pelas bênçãos não recebidas era ocupado por consequências que afetavam os mais diversos níveis do povo de Jerusalém e de Judá. Em segundo lugar, meus irmãos, de versículos 9 até a primeira parte do versículo 15. A nossa pecaminosidade provoca consequências da parte do Senhor para todos. A nossa pecaminosidade provoca consequências da parte do Senhor para todos. Meus irmãos, quem não deseja viver em uma sociedade justa? Quem não deseja que o mal, que o dolo, que a corrupção, caso venham a existir, não sejam tratados? Quem deseja isso? Que eles sejam confrontadas, sejam punidas? Quem não deseja que as pessoas com autoridade suficiente lidem de fato com o mal? Cumpra o seu dever, cumpra a sua autoridade, o que a autoridade deles dão. A resposta é, meus irmãos, quem não deseja isso? Apenas aqueles que se deleitam e se aproveitam do mal, é claro. Bem, os habitantes de Judá não experimentavam um ambiente de justiça. Inclusive, uma das acusações de Deus é que eles torciam os fatos para que as suas causas fossem favoráveis a eles. Eles não apenas não experimentavam a justiça, como eles eram instrumentos de injustiça. Então, no verso 9, Isaías inicia se identificando com o povo. Perceba que a partir de agora ele usa o pronome na primeira pessoa do plural. Nós, nosso. Ele está falando agora, meus irmãos, não apenas daqueles que estão afundados no pecado, mas como isso afeta toda a população. O que eu quero dizer, meus irmãos, é que quando os babilônios finalmente viessem e levassem o povo de Jerusalém e de Judá cativo para lá, é óbvio que nem todos eram ímpios. Eu posso lhe dar um único exemplo que você já vai concordar comigo. Daniel e os seus amigos. Daniel era apenas um adolescente, mas quando nós acompanhamos a história de Daniel, que vai adolescente para o cativeiro babilônico, ele vai ser de forma tão profunda e tremenda usada por Deus, que ele vai se tornar, meus irmãos, o terceiro no império. Um estrangeiro. Mas o imperador diz, não conheço nenhum outro em quem não haja o Espírito dos deuses. Não é isso que o imperador fala? Na verdade, ele tinha o Espírito de Deus, mas ele não tinha compreensão disso. O ponto aqui, meus irmãos, é que mesmo Daniel, seus amigos e muitos outros, é claro, o próprio Jeremias, anos depois, foram afetados pela maldade que campeava o povo. Por isso, Isaías aqui usa nós. A justiça e a retidão estavam longe de todos. E afetava até mesmo os justos, por exemplo, como Isaías. Viajamos no tempo. Anos depois de Isaías, Jeremias, que eu acabei de mencionar, sofreu muitas injustiças. Os reis escolhiam ouvir os falsos profetas com as suas mensagens bajuladoras. Qual era a diferença, meus irmãos? Jeremias, durante muito tempo, disse, Nabucodonosor virá. Se entreguem. Ele vai deixar todo mundo viver. Sejam vassalos dele, servos da Babilônia, e vai dar tudo bem. E aí vinham, né, os falsos profetas. Esses televangelistas aí, né? Que diz para você que ele está sofrendo, mas sai de aviãozinho particular, de iate particular e por aí vai. E aí lá vão os falsos profetas que, obviamente, irmãos, se usufruíam da corte. Quem não quer um carro comissionado desse? Ficar colado com o rei. E diziam, Jeremias é um derrotista, é um negacionista. Jeremias não está com nada. O Senhor está do nosso lado. E enchiam o ouvido dos reis de mentiras. Resultado, meus irmãos, Jeremias acabou, em uma ocasião, preso em um tronco no pátio, perto do palácio. Em outra ocasião, o jogaram numa cisterna seca, que no fundo só tinha lama. E diz o texto, e Jeremias afundou na lama. Isaías, meus irmãos, retratou os seus dias, mas eles se estenderam por décadas e décadas e décadas, até que o Senhor deu um basta, no caso deles, com o cativeiro babilônio. Bem, no verso 10, então, Israel é retratada como sendo cega, que cai até mesmo em plena luz do meio-dia. Repare, meus irmãos, Isaías continua se incluindo. É quase impossível que o pecado de uma sociedade inteira não afete cada indivíduo
mesmo aqueles que temem o Senhor. Por isso os que sofriam estavam furiosos, diz o texto, como ursos. Eles lamentavam como pombas e nada de encontrar uma solução. A coisa só piorava cada vez mais. E, meus irmãos, nada mais assustador do que um beco sem saída em nossas vidas. Mas deixa eu deixar uma coisa clara para nós aqui. Muitas vezes, irmãos, por causa da maneira como a sociedade se comporta, como o mundo se encaminha, Deus permitirá que os justos se encontrem em becos sem saída. Voltando para a nossa EBD mais uma vez, muitos dos nossos irmãos do futuro, na tribulação, depois que a igreja já for arrebatada, se encontrarão muitas vezes em becos sem saída, e que às vezes vai lhes custar a própria vida. Em nenhum lugar, meus irmãos, Deus promete que vai dar um mar de rosas, sem espinhos a propósito, para aqueles que o seguem. Nós vamos tratar mais à frente nas nossas aplicações sobre essa questão de lidar com o problema, com a dificuldade, mas entenda, isso faz parte da caminhada cristã. Nós vivemos em tempos de uma geração, cada vez mais, que tem uma baixíssima taxa de tolerância à frustração. Se as coisas não vão exatamente da maneira como eu quero, se as coisas não vão exatamente como eu desejei, exatamente como eu orei, eu me revolto contra, no caso, Deus, as circunstâncias, ou sabe lá Deus quem mais. Se a colheita da minha vida não vai como eu planejei, se o propósito que eu fiz tão bonitinho, Deus não assinou embaixo. E a nossa tolerância à frustração, meus irmãos, quando é baixa, nós temos pouco contentamento na nossa vida. Porque nem sempre as coisas vão como nós esperávamos. Quantas vezes, irmãos, nós temos um sonho, quando éramos mais novos, e talvez aqui os mais novos exatamente tenham, e 20, 30 anos depois você está num lugar totalmente diferente da sua vida, às vezes em relação à sua saúde. O ponto é, meus irmãos, que o seu controle sobre a sua vida é zero. E aí nós lembramos que o nosso Deus tem controle sobre a nossa vida, mas nós discordamos daquilo que Ele faz. E nos encontramos nesses becos sem saída que eu estou mencionando aqui. E assim estavam eles, de forma assustadora, assustados, melhor dizendo, sem esperança e sem saber como sairiam disso aqui, porque estavam experimentando as consequências da sua própria pecaminosidade ou da pecaminosidade da nação como um todo. Porém, meus irmãos, Isaías, diante disso, na semelhança de homens como, por exemplo, Daniel na Babilônia, ele se inclui como parte daqueles que, inclusive, pecaram contra o Senhor. Essa é uma lição, meus irmãos, lateral do nosso texto. Que atitude admirável! Ele não aponta dedos, antes os aponta para si mesmo. Quer ver uma situação, meus irmãos, em que nós esquecemos disso? Quando a gente cita o texto, bendita a nação cujo Deus é o Senhor. Ou quando a gente cita o texto, se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Eu não lembro quantos sermões em 7 de setembro, ou no domingo perto de 7 de setembro, eu ouvi nesse texto de Crônicas, capítulo 29. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, blá, 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 e a pessoa dizia que o Brasil... Irmãos, leia o texto. Em Crônicas 29, Deus está falando com Israel. Se a gente vai pegar e aplicar para hoje, Deus está falando com quem, irmãos? Com a igreja. Não com o Brasil. Não com a Venezuela, não com a Guiana, não com país nenhum. Mas com a igreja, com quem se chama como povo de Deus, como nação santa, como está lá em Pedro. Então nós que temos que nos arrepender. E assim, meus irmãos, apesar de Isaías não estar dentro dos pecados que assolavam Jerusalém e Judá, ele se coloca junto. Isaías no verso 12, irmãos, declara quanto são as suas transgressões e como seus pecados são testemunhas contra eles. E ele completa, nossos pecados são claros, são evidentes para nós. Estão na nossa cara. Isto é, nós não podemos fingir que eles não existem. Isaías, sem medo algum ou hipocrisia, segue em listar tais pecados óbvios. Olha lá, irmãos, verso 13. Rebelar-nos contra o Senhor e traí-lo, deixar de seguir o nosso Deus, fomentar a opressão e a revolta, proferir as mentiras que os nossos corações conceberam. Eu nunca fiz nada disso, mas eu estou junto com o povo. Temos que nos arrepender. A solução para uma mudança, meus irmãos, começa
quando nós admitimos e listamos as coisas que nós precisamos mudar. Preste bem atenção, vou repetir. A solução para uma mudança começa quando nós admitimos e listamos os pecados os quais precisamos mudar. E puxa, a lista deles era muito séria. E tal e qual é a nossa também. Quantas vezes, irmãos, de aconselhamento, especialmente aconselhamento de casais, o que falta para que haja uma solução é que ambos os lados digam, olha, eu sei que eu não sou perfeito, eu sei que você não é perfeita, ou vice-versa, mas eu estou ouvindo o que você está dizendo. Eu estou reconhecendo onde estão as minhas falhas. Mas essa geralmente não é a nossa atitude. A nossa atitude geralmente é esperar que o outro lado mude. E não é só no casamento. Você está com uma briga com um amigo, com um irmão em Cristo. Alguns meses atrás eu tentei remediar entre dois pastores. Tem alguma coisa entre eles que eu desconheço, que eles não querem ficar nem no mesmo grupo. Grupo de WhatsApp. Ninguém vai ver a cara de ninguém, não. Você pode ignorar o que eu estou falando. Aí eu tentei, chama o fulano para conversar? Não. Chama o fulano para conversar? Não acho que eu devo fazer isso, não. Falei, meu amigo, então, traga a bacia de Pilatos e lava minhas mãos. Porque está todo mundo certo, né? Aparentemente ninguém está errado. Não estou se falando, mas está tudo maravilhoso. Claro que não está, irmãos. Falta a nós a humildade de Cristo. De estender para o outro lado. De colocar a mão do outro lado e dizer, olha, eu quero lhe pedir perdão por isso, isso e isso. Sem que haja na nossa mente nenhuma condicional. Eu vou pedir perdão desde que... Não tem desde que. Eu vou pedir perdão, ponto. Eu vou ouvir a sua lista de reclamações sobre o meu comportamento e vou resolver, ponto. Não vai depender de absolutamente nada. Para que eu possa, meus irmãos, como Isaías faz essa lista, ser honesto com a minha situação e sair dessa terrível situação. Nessa lista, tais pecados, irmãos, eram os responsáveis pela ausência da justiça, pela ausência da retidão, lá no verso 9. E repetidos agora de novo no verso 14. Isaías completa fechando com a primeira parte do verso 15. Mesmo alguns procurando a verdade, sem encontrarem lugar algum, eles não conseguiam escapar do mal. Havia alguns ali que tentavam se voltar para Deus, esses como Isaías, mas não conseguiam escapar das consequências do mal. Todos eles eram atingidos por aquilo que o pecado generalizado da nação estava trazendo sobre eles. O mais triste, meus irmãos, nesse contexto, é que nós não estamos falando dos amalequitas, nós não estamos falando dos filisteus, nós não estamos falando nem dos babilônios ou dos terríveis assírios. Nós estamos falando de um povo que tinha a revelação de Deus, que tinha os profetas de Deus, que tinha as ferramentas necessárias para não estar experimentando as consequências do seu pecado. Você já entendeu onde eu quero chegar? Somos nós hoje. Quando nós esperamos, meus irmãos, que o mundo tenha consciência do pecado, quando nem eu estou tendo consciência do pecado e tenho agido quanto a ele, alguma coisa está errada. É como você soltar um chimpanzé numa loja de cristais e esperar que ele não vai quebrar nada. Certa feita, eu conversava com uma pessoa a respeito de alguém, vamos chamar assim, aparentado, que atormentava a sua vida. E a pessoa falou durante uns 40 minutos. Quando ela terminou, eu falei assim, é minha vez? Posso falar? Ótimo. Vou dizer o que você tem que fazer com ela. Ela literalmente pegou uma agenda. Achou que ia dar tipo uma receitinha. Primeiro passo, segundo passo, terceiro passo, né? Aí eu falei para ela, no melhor português que eu posso usar, você precisa amá-la. Ainda brinquei, não é mala de viagem não. Amar, hífen, lá. Se você não entendeu, você tem que amar ela. Pronto. Como assim? Eu falei, qual parte que eu gaguejei? Você tem que amá-la. Pastor, o senhor não entendeu? Entendi. Foram 40 minutos de Muro das Lamentações.
Mas você é nascida de novo. Ela não. Você foi transformada pelo Evangelho, foi tirada das trevas para a luz. Ela não. Você saiu da morte para a vida. Ela não. De quem de fato você espera um comportamento transformado? Dela ou deveria esperar de você? Então, mostre o amor de Cristo a essa pessoa. Ponto, meus irmãos. Eu sei que não é fácil isso. Esse é o grande problema, o grande desafio, meus irmãos, do aconselhamento bíblico. Enquanto você aconselha, você vê o quão difícil aquilo é, a não ser por uma overdose da graça bendita do Senhor Jesus. Mas não é impossível. Nem era impossível sair desses pecados. Nem era impossível que as consequências dos pecados passassem. Mas, infelizmente, o povo não escolhia isso. Na sequência do nosso texto, irmãos, a mão do Senhor se estende para fazer, então, o que nem Israel, e detalhe, e nem nenhum de nós jamais pôde. Ou seja, se estende para responder de forma apropriada e suficiente para produzir a salvação que já foi prometida pelo Senhor. Israel, irmãos, como já falamos, já foi exposta como o servo que falhou em servir ao Senhor. Nós já aprendemos, inclusive, que por causa disso o Senhor ia enviar o seu próprio servo do Senhor, que é o Senhor Jesus, que é o Messias. Agora, o Senhor mostra novamente como somente Ele mesmo, o Senhor, é o autor da salvação, é o que vai produzir a salvação e vai fazer aquilo que o coração do homem nunca conseguiu sequer buscar de verdade. O que eu quero dizer, meus irmãos, não existem amigos do Evangelho. Nossa, eu gosto muito da videira. Aí você ouve isso e pensa assim, nossa, fulano é quase crente. Qual é o sinônimo de quase crente, irmãos? Descrente, incrédulo, tudo isso. Porque a palavra de Deus fala claramente em Romanos capítulo 3, não há um justo sem sequer um, nem sequer um. Não há ninguém que busca Deus. Não, pastor, o senhor está equivocado. Eu fui 300 igrejas, até que um dia eu entrei na igreja tal, ou aqui, e aí eu vi o Evangelho e me converti. Não, querido, você estava atrás de algo religiosamente que atendesse ao seu coração. Sabe por que eu sei disso, meus irmãos? Porque ninguém em sã consciência procura o Evangelho. O Evangelho, nas palavras do Paulão, mostra o homem morto em seu pecar, sem condições de levantar-se por si só. Ao menos que Jesus, que é justo, o arranque de onde está, o justifique e o apresente ao Pai. Meu irmão, o Evangelho não é uma religiãozinha da Shopee que coloca o ser humano lá para cima. O Evangelho mostra o homem morto, condenado, miserável em seus pecados, como eu era. Se você não quisesse incluir, eu coloco a mim. Mas o Evangelho mostra, meus irmãos, um Senhor perfeito, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, nunca cometeu nenhum pecado. O justo pelo injusto, para nos levar a Deus. Eu desafio todos a encontrar uma religião, uma fé, um credo no mundo que ensine e defenda a mesma coisa. Já vou avisar, você não vai encontrar. Em terceiro lugar, meus irmãos, portanto, essa noite, a nossa incapacidade de lidar com o pecado é resolvida pelo Senhor. A nossa incapacidade de lidar com o pecado é resolvida pelo Senhor. Perceba, meus irmãos, como ele vai fazer isso agora, iniciando na segunda parte do versículo 15, como está ali apontado, a parte B. Olhou o Senhor e indignou-se com a falta de justiça. Ele olha, meus irmãos, e diz que não vê ninguém que está buscando a Deus. Admirou-se porque ninguém intercedeu. Esse é o quadro, meus irmãos, do ser humano. O ser humano que de fato não está buscando a Deus. Pastor, o senhor está equivocado. Lembra da semana passada? O pessoal estava indo ao templo, o pessoal estava fazendo sacrifício, o pessoal estava fazendo as festas. Sim, hipocritamente. Com uma capa de espiritualidade, quando de fato não estavam realmente servindo ao Senhor. Não estavam realmente atrás de Deus. Porque o resumo aqui, meus irmãos, é que Deus está criticando o povo. Deus está olhando e não está vendo ninguém buscando a justiça, buscando o Senhor de verdade, porque o ser humano aqui queria fazer uma nova religião, vamos chamar assim, uma nova espiritualidade, onde Deus se adequasse às suas escolhas.
Gente, como tem evangélico assim hoje, não é verdade? Eu não gosto dessa igreja, porque essa igreja não pode isso, não pode aquilo, ou pode isso, pode aquilo e tal. Aí ele vai pulando de igreja em igreja até que ele acha uma, onde o comichão do seu ouvido é atendido. É por isso que você tem igreja hoje, meus irmãos, que seria inimaginável há 20, 30 anos atrás, onde você tem uma pastora e do lado da sua esposa, entre aspas, pastora também, entre aspas também, e está todo mundo maravilhado que aquilo é uma coisa linda. Quando na verdade a palavra de Deus chama de abominação. Esse é um exemplo de como simplesmente, como naquela época, as pessoas criam a sua própria forma de pensar e de crer e dizem: Deus, se encaixe no que eu quero fazer. Se encaixe como eu quero, digamos, lhe servir, lhe adorar. E é isso que o povo estava fazendo. Mas aí Deus não se contenta, meus irmãos. Porque o texto, versículo 16, parte B, vai continuar dizendo: então seu braço lhe trouxe livramento e sua justiça deu-lhe apoio. Meus irmãos, braço significa poder, justiça significa condição. Nosso Deus pode, em termos de poder, e nosso Deus pode porque Ele é justo. E aí Ele mesmo vai agir para produzir a salvação que ninguém jamais conseguiu encontrar por conta própria. Ele vai sair para fazer isso, irmãos, verso 17, como um guerreiro. Ele usou a justiça como couraça, essa é aquela armadura que você usa sobre a parte do tórax, do abdômen. Põe na cabeça o capacete da salvação, vestiu-se de vingança, envolveu-se com zelo como numa capa. Ele agora é um guerreiro que sai para realizar algo em meu e seu favor. É muito semelhante, meus irmãos, à ideia de alguém que vai atrás de um inimigo, e o nosso inimigo, neste caso, é o pecado, a morte, a nossa condenação. E aí ele começa a mostrar, meus irmãos, a partir do versículo 18, como ele fará isso, particularmente no contexto de Israel, de forma definitiva. De novo, olha o link, olha a conexão com a nossa mensagem de hoje de manhã, nosso estudo de hoje de manhã. Porque no versículo 18 diz: conforme o que fizeram, lhes retribuirá aos seus inimigos, ira, aos seus adversários, o que merecem, às ilhas, a devida retribuição. Nós falamos hoje de manhã, meus irmãos, que ao final da tribulação, o Senhor Jesus voltará e, vindo contra ele, na vã esperança de que podem fazer alguma coisa, virão os exércitos do anticristo para derrotá-lo. Desculpa, dá vontade até de rir. Tamanha a tolice que as trevas da sua cegueira conseguem produzir na mente dessas pessoas. E o Senhor, obviamente, meus irmãos, será completamente vitorioso, como está no versículo número 18. Ele vai erradicar todo o mal. E como a gente sabe, meus irmãos, antes não havia obediência, não tem vácuo, ocupava o pecado, certo? Agora é o contrário. Versículo 18, Deus remove o mal. Olha o que acontece no 19. Desde o poente os homens temerão o nome do Senhor, e desde o nascente a sua glória. Pois ele virá como uma inundação impelida pelo sopro do Senhor. O versículo 19, meus irmãos, parece algo que Abacuque escreveu lá no capítulo 2, aonde ele diz que a glória do Senhor, como as águas, encherão a terra. Não é isso? É como se um estivesse parafraseando o outro, um estivesse lembrando o que o outro escreveu. Porque, meus irmãos, nós vimos hoje de manhã também, e é o assunto da EBD domingo que vem. O reino será um lugar de pleno conhecimento de Deus. Hoje nós vimos no nosso momento missionário algo feliz, mas ao mesmo tempo algo triste. Menos uma etnia sem a Bíblia, glória a Deus. Mas 200 e tantas etnias ainda sem a palavra de Deus, só no Brasil. Só no Brasil. Nesses dias, meus irmãos, o conhecimento de Deus vai encher o planeta inteiro. Nem um só ser humano deixará de ter acesso à palavra, ao próprio Deus e de conhecê-lo. E Deus vai fazer isso, meus irmãos, quando trouxer o seu servo perfeito, o Messias, o Senhor Jesus, verso 20. O Redentor virá a Sião, aos que em Jacó se arrependerem dos seus pecados. Perceba aí já a separação de um grupo e de outro. O Senhor virá, versículo 18, e exterminará os rebeldes. Versículo 19 agora, ele estabelece o conhecimento dele em toda a terra, e agora ele salva apenas aqueles que se voltam para ele. O famoso remanescente fiel, que eu tenho mencionado em tantas mensagens.
Nosso texto termina, queridos, com uma última promessa do Senhor, promessa essa que Ele já fez em outras ocasiões ao seu povo Israel. Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles. O meu espírito que está em você e as minhas palavras que pus em sua boca não se afastarão dela, nem da boca dos seus filhos e dos descendentes deles, desde agora e para sempre. Isso é ecoado depois, irmãos, por Joel, lá no capítulo 2, quando ele diz que nos últimos dias o Senhor vai derramar do seu espírito. Ele está se referindo ali particularmente ao povo de Israel e ali vai produzir o conhecimento do Senhor no meio deles. Bem, diante disso, meus irmãos, nós vemos como o Senhor já deixa comprovado que irá lidar com o pecado e vai resolver, apesar da nossa incapacidade. E o que isso traz para nós, o que isso nos ensina para nós encerrarmos a nossa noite? Vamos lá, dá uma olhada no ponto número 1. A nossa pecaminosidade detém a mão abençoadora do Senhor. Aí eu trouxe, irmãos, alguns questionamentos para nós. Primeiro, será que nós nos enganamos que o Senhor recompensa o pecado? Perceba, meus amados, que quando eu falo de recompensa, eu não estou falando de prosperidade. Faça isso porque Deus vai te fazer aquilo. Faça isso porque finalmente você vai ter essa ou aquela bênção que você colocou, porque você fez propósito diante de Deus. Deus não funciona assim. Deus tem um propósito para um servo seu e tem outro para outro. Deus age da maneira X na vida de alguém e de outra maneira na vida de outro. Alguns, inclusive, Ele faz prósperos, para que possam abençoar outro, abençoar a sua própria obra. Ok? Joia. Mas quantas coisas, meus irmãos, nós ainda queremos receber do Senhor, ser abençoados, mas não temos tratado o pecado na nossa vida. Enquanto que o ponto 1 fala exatamente como isso detém a mão do Senhor. Porque parou para pensar, o nosso Deus não funciona conosco muito diferente do que nós funcionamos ou deveríamos funcionar com os nossos filhos. Pai, cheguei com um boletim. Viu? Não estudei nada. Tá aí, ó. Tirei 20. Meu filho, pelo menos você se esforçou, né? Toma aqui esse PlayStation 6. 6, pai? Vou poder fazer só para ti. Não existe isso não. Deve ter uns doidos que agem assim. Mas um pai correto não faz isso não. Mas de maneira nenhuma. Porque não apenas é a questão da nota, mas porque foi uma criança que ignorou os avisos do pai para que estudasse, se preparasse para o desafio importante da sua vida acadêmica e simplesmente ignorou, desobedeceu e resolveu fazer o que deu na sua cabeça. E as consequências são o quê? Uma nota de reprovação. Agiria o nosso justo pai de outra maneira? O pecado, meus irmãos, remove os princípios pelos quais o Senhor determinou que as nossas vidas sejam abençoadas. Este é o problema. A dificuldade de seu casamento, meu irmão, a dificuldade de seus demais relacionamentos, meu irmão, a dificuldade na sua vida financeira, meu irmão, que são simples desobediência de princípios. Você tem metido os pés pelas mãos. Você não tem prestado atenção de verdade, de repente no seu devocional ou em uma mensagem como esta, Deus está lhe dando as dicas do seu dia a dia. Faça desse jeito, não faça daquele. Faça dessa maneira e não da outra. Princípios bíblicos eternos que funcionaram antes, funcionam também na nossa vida. E por não segui-los, nós acabamos detendo a mão abençoadora do nosso Deus. Segundo lugar, meus irmãos, a nossa pecaminosidade provoca consequências da paz do Senhor para todos. Então, diante de problemas, obstáculos, dificuldades, a gente precisa então parar, dar um passinho atrás, irmãos, e analisar a nossa vida. Por quê? Eu tenho certeza, estou seguro de que não existe um pecado relacionado diretamente àquele problema e que por isso está gerando a disciplina de Deus. Certo? Esse foi, inclusive, o único conselho, praticamente, que os amigos de Jó lhe deram. Examina aí, Jó. Tenho certeza que tem pecado. Ele não tinha prova nenhuma, não tinha evidência alguma, mas essa era a teologia tosca, torcida, que os amigos de Jó tinham. Pecou, é porque... Desculpe, está sofrendo, é porque você pecou. Isso não é verdade, meus irmãos. O próprio Jó, a história dele, nos comprova isso. Mas, quando alguma coisa acontece, eu preciso examinar o meu coração. Será que é a mão do Senhor?
Será que é Deus trazendo disciplina para que eu possa acordar para a minha vida? Acordar para as minhas escolhas? Acordar para a minha rebeldia e desobediência? Mas também, será que eu estou seguro de que não existe um efeito contrário do que eu esperava em minha vida, porque eu não tenho, como disse agora há pouco, obedecido a princípios bíblicos? Eu tinha uma amiga, meus irmãos, quando eu era adolescente, que vinha de um lar misto. Não só ela, mas as duas tias dela, as 3 irmãs casaram com descrentes. Ignoraram completamente, adivinha só, um princípio bíblico, de que não há possibilidade de julgo desigual para aquele que segue a Jesus. Estamos de acordo? Pois bem. O que ela fez? Nosso culto de oração era quarta-feira. Quarta-feira após quarta-feira. A sua mãe e suas tias estavam lá orando pelos seus maridos, que casaram fora da vontade do Senhor, fora do conselho de várias pessoas, porque não conheciam ao Senhor. Aí o que ela fazia? Apesar do testemunho que ela tinha, só namorava descrente. Eu não estou exagerando. Um dos rapazes que ela namorou, bom rapaz, mas não era crente, começou a vir com ela para a nossa igreja. E adivinha só, o camarada se converteu. Ela fez o tal do namoro missionário. Serve não, viu, irmãos? Furada. Sabe o que ela fez? Você adivinhou, né? Terminou com ele. Gente, faz muito tempo que eu não a vejo, mas eu fico pensando, meus irmãos, como que a gente pode ver um princípio bíblico e dizer, eu vou provar que a vida está errada. Comigo vai dar certo. Comigo não vai ser assim, não. Comigo não vai acontecer isso. Esse princípio bíblico, ó, preste atenção, é bom para ti, mas para mim... Isso se aplica, meus irmãos, aos relacionamentos, se aplica às finanças, ao casamento, à educação de filhos. Deus tem uma opinião sobre tudo. E Ele sempre está certo, irmãos, em suas opiniões. Sempre. São como se fossem cercas de proteção que o Senhor coloca ao nosso redor. Para que nós, não pulando essas cercas, sejamos protegidos dentro dessa liberdade que Ele nos deu aqui. E finalmente, meus irmãos, a nossa incapacidade de lidar com o pecado é resolvida pelo nosso Deus. Então, eu tenho aprendido realmente que eu preciso depender unicamente do Senhor para a salvação. E aqui eu quero dar uma palavra especialmente a você, que não conhece ainda a maravilha que é andar com Jesus. Você ainda não serve a Jesus como seu Senhor e Salvador. Meu querido, minha querida, eu quero dizer para você, não adianta vir ao culto, não adianta você fazer o que você quiser, ser uma boa pessoa. Nunca matou, nunca roubou, você não fala mal de ninguém. Na verdade, você ainda está naquela situação que você fica vendo Hitler lá no Chuí, dizendo, olha como eu sou bom, eu estou aqui no Caburaí. O que você precisa hoje, sabe o que é? É que o Senhor Jesus, 1 milhão de galáxias naquela direção, longe de você, diga, venha a mim, você que está cansado, sobrecarregado, e eu lhe aliviarei. Eu lhe darei uma nova vida, uma vida abundante. Aí Jesus, meus irmãos, pega você aqui pertinho de Hitler e coloca lá, assentado com ele acima de todo principado, potestade nas regiões celestes. Efésios capítulo 1. Entrega sua vida a Jesus. Só que você tem confiado na sua salvação, na sua dependência, apenas do seu caráter, da sua bondade, supostamente, de si mesmo. Mas e nós que conhecemos o Senhor? Eu sempre repito essa frase, falei ontem no casamento. A graça que nos alcançou, meus irmãos, por a sua porta, ela não se encerra ali. Ela se estende a toda a nossa caminhada cristã. A vida cristã sem a graça de Deus, ela é literalmente impossível. Portanto, de quem você tem dependido? Se você tem sentido desânimo, peso, falta de ânimo para a sua vida, aquela vida abundante, João capítulo 10, versículo 10, você não vê há um tempão. Meu amado, preste bem atenção. Você tem dependido da sua própria força. E depender da sua própria força produz a falta de confiança no Senhor, falta de fé naquilo que Ele tem planejado para a sua vida e certamente começam a marcar a sua vida por pecados ocasionais. Quando nós colocamos sob um estudo de caso
o pecado na vida de qualquer pessoa, nós descobrimos que ninguém morre de véspera. Sabe? O pecado, meus irmãos, na nossa vida não é exatamente como sair ali e ser atropelado pelo carro. Não. É uma coisa paulatina. Nós somos mais engodados, como aquela ilustração de que coloca a rã na água, né? E ela fica lá achando que está só na piscininha particular dela, inox. Aí você acende o fogo. E a água vai esquentando aos poucos ela vai ficando dormente e ali morre. Esse é o pecado. Ele engana, ele engoda. É um pensamento negativo contra o meu irmão, um pensamento vingativo contra o meu próximo, e aquilo vai criando raiz. O autor de Hebreus vai chamar isso inclusive de raiz de amargura, que vai se estendendo e contaminando diversas áreas da minha vida, da nossa vida. Será, portanto, meus irmãos, que nós temos trazido o Senhor para a nossa caminhada diária, e especialmente nos nossos relacionamentos. Perceba, Israel estava ouvindo, a sua salvação depende agora somente de mim. O braço do Senhor e a minha justiça do Senhor vai realizar isso. Amados, não mudou. O braço do Senhor é a nossa contínua fonte de poder, continua sendo. A sua justiça e a sua graça são as nossas fontes de capacidade, continua sendo. Portanto, que nós possamos entender e nos entregar definitivamente que sem a iniciativa redentora do Senhor, não temos como ser livres do pecado. Pecado esse, que uma vez manifestado na nossa vida, vai afetar também todos que estão ao nosso redor, todos os nossos relacionamentos. Eu quero encerrar, meu querido, hoje, pensando em como nós lemos um texto como esse e até certo ponto somos severos com o povo de Israel de 2.700 anos atrás. Como a gente é duro. Talvez a gente pense assim, mas eles tinham um profeta do Senhor do seu lado, um Isaías do seu lado. Nós temos a Bíblia toda. Nós vivemos em uma época de tremenda informação. O acesso, meus irmãos, a boas mensagens, a bons livros, a boas músicas está ao nosso alcance. Tem muita tranqueira, é verdade, mas tem muita coisa boa. Será, meus irmãos, que se tivesse como prever isso, os nossos irmãos de 2.700 anos atrás pensariam, a gente está mal, mas pior vai estar esse pessoal do futuro, com a internet, com a Bíblia toda. Eles já vão, inclusive, conhecer quem é o Messias. E nós estamos aqui tateando no escuro. Certamente eles vão ter mais condições de servir a Deus do que nós. Mas sabe por que, meus irmãos, não muda o cenário deles? E muitas vezes, infelizmente, não muda o meu, o seu, o nosso? Porque o nosso coração humano continua o mesmo. Não importa quanto Deus nos dê, nós sempre nos rebelamos. Não importa quanto Deus invista na nossa vida, nós sempre nos rebelamos. Então, meu amado, precisamos nos humilhar debaixo da potente mão do Senhor, para que Ele possa entrar com o seu bisturi santo e operar o nosso coração, revelar a verdade das nossas vidas. Daí eu tenho bastante convicção. Os nossos relacionamentos, não importa com quem seja, as nossas atitudes, não importa onde for, têm de fato uma chance de serem transformadas pelo Deus que salva, que está inclusive no nome dele, o Deus que nos redime, o Deus que nos tira de qualquer situação adversa na nossa vida, nos coloca para andar ao lado dele, junto dele, como ele. Que nós possamos, amados, ter esse desejo grande de voltarmos para o Senhor e assim experimentar o melhor que Ele tem para nós, porque isso continua à nossa disposição até que Ele venha. Deus querido, dá-nos o coração humilde de não olharmos com arrogância para erros de outros no passado, enquanto nós mesmos temos patinado nas nossas vidas. Temos patinado nossos relacionamentos, nossos casamentos. Temos patinado, ó Deus, diante das circunstâncias adversas e contrárias à nossa vontade, quando manifestamos o quão descontentes, o quão sem contentamento nós somos, mesmo diante de um Deus tão bom quanto o Senhor. Somos, como diz o sábio no Antigo Testamento, similares às filhas da sanguessuga. Me dá, me dá.
queremos mais, queremos outra coisa, queremos diferente. Ajuda-nos a nos submeter à tua vontade soberana, ao teu querer e àquilo que o Senhor faz em nossas vidas. Nos ajuda a submeter àquilo que o Senhor aconselha a fazer com as nossas vidas. E assim, a mão do Senhor se estenderá com certeza para nos abençoar debaixo do teu plano que tens para nós. É o que oramos, no nome de Jesus. Amém e amém. Convido a igreja a ficar de pé. Vamos encerrar o nosso culto com uma oração. Oremos. Senhor Deus, Pai amado, Tu és o nosso refúgio, Senhor Deus. Como diz na Tua palavra, Tu és o socorro bem presente nas tribulações. Por isso nós não precisamos temer, porque em Ti nós encontramos abrigo, proteção, cuidado. E é essa proteção e esse cuidado que nós pedimos a Ti, Senhor Deus, durante essa semana, que nós possamos estar guardados à sombra de Tuas asas, ó Deus,